Em Brasília, 19 horas. Como já diria a voz do Brasil. 19 horas no nosso horário de Brasília. Vamos dar início. Já vou colocar aqui você, Volney, pra gente já começar juntos essa brincadeira. E aí, quando a gente começar juntos, qual é dessa brincadeira doida? Em Brasília, 19 horas, meu amigo Volney. Fala, Jaminha, tudo bem? Tudo jóia. Eu acho que a sua imagem não tá aparecendo. Não tá, né? Eu vou Não, desconectar e vou entrar de novo. Peraí. valeu. Volney avisou que ia ter um probleminha técnico caso tivesse ele ia entrar de novo. Oi, Gabriela, minha filha, que eu só vejo pela internet agora. Pessoal, vamos só dar mais um tempinho aí. O Volney só foi trocar de celular. Um cara prevenido, já tem dois celulares para fazer o encontro. E aí, Tauan? E aí, quando o Volney entrar, a gente chama ele aqui e a gente começa a brincadeira. Desafio aceito, segundo convidado. Os nossos terceiros convidados já estão apostos também, mas depois eu falo sobre isso. Vamos começar aqui com o Volney e aí a gente manda ver, manda bala. Fala, garoto. Agora sim. Agora eu te vejo. Um cara bonito como você não pode apenas deixar a voz aparecendo, pelo amor de Deus. São seus olhos Boa noite, meu amigo. brilhador. Boa noite, boa noite. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, a gente que agradece, fica muito feliz aí pelo desafio também. Eu vou explicar para a galera quem é a galera que tem você aí como seguidor, né? Antes de tudo, galera, tem o coraçãozinho, clica no coraçãozinho para impulsionar a nossa live. Tem a setinha, bota a setinha assim, ó, manda a live para quem você acha que vai fazer algum efeito, esse bate-papo que eu vou ter aqui com o Volney. É, Todo mundo, eu recebo pelo menos uns 3 ou 4 desafios por semana aí de desafio você a postar uma foto branco e preto, desafio você a postar a foto do seu atleta preferido, desafio você. E aí eu resolvi fazer o desafio, só que de uma forma diferente. Então serão 10 pessoas que passarão pela telinha aqui do nosso celular, pelo Instagram. Então entrevistarei 10 pessoas ao longo, acredito que essa semana e na próxima já deva acabar essas 10 pessoas. E cada um teve uma influência, de alguma forma, na minha trajetória como profissional. Então, buscando pessoas que me influenciaram, direto ou indiretamente, para a formação, e pessoas que eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai trazer, vai levar, né? O objetivo, na verdade, é esse, né? A gente bater um papo aqui e tocar as pessoas ali. Epa! Caiu, pulou. Tocar as pessoas com o que a gente vai conversar aqui, né? O tema de hoje, o nosso convidado, eu vou fazer uma breve apresentação, mas depois, se você quiser, você complementa. É o professor Volney. Nosso tema vai ser o ser brincante. Então, nós vamos passar por tentar passar por todos os momentos aí da trajetória do Volney e como ele consegue lidar com a brincadeira em todos esses momentos. Volney é professor de educação física, formado em educação física. Não vou dizer aqui desde quando você dá aula, porque não precisa, né? Mas Não, tem um pouquinho já. tempinho. Mas vou Bacharel em continuar por turismo. um bom tempo ainda dando aula. Ah, bacharel em turismo, guia de turismo também, né? Você é Exatamente. guia nacional, não é isso? Guia Nacional América do Sul. América do Sul, pai da Malu e da Aninha. Exato. Acho que o meu currículo mais importante é esse. É o legado. É o legado. Autor de alguns livros, autor e coautor de algumas obras. E dentre elas, é um dos motivos, né, dos motivos de trazer o Volney para cá. Aí eu falei para ele que tinha uma coisa que eu ia contar para ele que ele nem sabe. Exato.
O primeiro livro do Volney que eu tenho é esse aqui, que ele escreveu, acho que em 2009, não foi? 2000, foi feito, publicado em 2010. 2010, mas eu tenho até onde eu comprei aqui, ó, É, adquirido no Enarel de 2010, que você tinha até a camisetinha do isso, livro. Você lembra exatamente. disso? Lembro, cara, E, lógico. e aí, o segundo livro foi uma história que mexeu comigo e mudou muita coisa do que eu pensava, principalmente com relação à educação física. Que é esse aqui, o Recreação Aqui e Acolá. E aí a história desse livro, desse segundo livro, de eu ter. Os dois livros, eles são Autografado, sem com registrado, né? dedicatória, exatamente. Só que esse daqui, um dia, quando lançou esse livro, entrei em contato com o Volney e falei, cara, que legal, não sei o quê. Eu quero. Aí ele falou assim, me passa seu endereço só para eu é, calcular o frete. Nossa, E Xambim, ó, nada por acaso, só um parênteses aqui. O pessoal eu da vi aqui. editora acabou de entrar, sem Aí, ó. combinar. Olha que louco, velho. Que energia Das bacana. duas, né? Aí, ó. Dos Ó, tá dois. vendo? E aí, ele pediu para eu enviar para ele o endereço para ele calcular o frete. E ele sumiu, nunca mais. Eu mandava mensagem para ele, não me respondia tal. E aí, um dia, tô eu saindo para trabalhar, o livro estava lá em casa, na portaria do meu prédio, com dedicatório e tudo. Então, são coisas e são pessoas assim, não por você ter me dado de presente, mas não é o bem material, é o ato, né? É a atitude. Então, são Sim, pessoas assim que a gente precisa ter do nosso lado. Pessoas que fazem com que a gente cresça. Eu cresço, você cresce, nós crescemos, todo mundo cresce, todo mundo evolui e a gente não precisa, eu, você, somos dois profissionais, a gente não precisa ter ego de brigar um com o outro, de querer ser um melhor do que o outro, muito pelo contrário. Então, muito obrigado por esse. Isso aqui mudou bastante os meus conceitos sobre a educação física, essa sua atitude. Então, que legal, bacana. um bate-papo que eu vou ter contigo de ser brincante. É, Vou fazer a primeira pergunta. Se você quiser complementar com alguma coisa que eu esqueci do seu currículo, Não, você tá lindo, maravilhoso. intera aí, né? É, Inteiro, pode o deixar. que, que- o que mais me, não, talvez nem me impressione, mas o que mais me cativa em você é que hoje mesmo, você postou a foto lá quem não viu, vai lá no Facebook, no Instagram do Vonday. Ele fazendo aula com os alunos dele, fantasiado, de festa do Repete pijama aqui. e tal. Então tinha uma. Ixi, não tá cortando. Não sei se é a minha ou é a Alô? sua. Aí. Agora foi. Oi, voltou. Voltou. Ainda tá meio que falhando, mas tá bom. Tá aí agora? Tá me ouvindo? Essa Eu não conexão te. aqui, ponte aérea Brasília-São Paulo, tá É, falhando. tá falhando. Mas agora foi? Agora eu tô te vendo e te ouvindo bem. Sim, sim. Então, me fala um pouquinho como que você consegue lidar com esses dois mundos, o lado professor e o lado pai. Que você é um brincante dentro de casa como pai e você é um brincante não só como professor de escola, de educação infantil, de fundamental, mas você é um brincante também como professor universitário que você é. Então, como que você Sim. consegue andar por todos esses mundos sendo um brincante? Pois é, Xambinho, eu até quando eu acordei, eu falei assim, putz, ele vai me perguntar exatamente uma das perguntas, ele vai falar sobre isso, né? E aí, cara, eu acho que não tem uma fórmula secreta, acho que não tem eu acho que tudo é uma questão de formação, acho que tem um legado aí dos nossos pais, das nossas orientações que a gente recebe, né, de tudo aquilo que a gente vivenciou. E eu acho que eu sempre fui um brincante, até na minha infância, eu sempre curti, eu brincava muito com os meus brinquedos, né? Até outro dia eu tava falando assim, a gente vem de uma geração, eu tenho 44 anos, sou da 76.
onde a gente não tinha um universo de brinquedos para a gente jogar, brincar. Eram caros os brinquedos, né? E até alguns dos brinquedos a gente nem podia brincar, porque tinha que deixar na caixa, porque era caro, não podia experimentar. Então, talvez os meus pais não tinham essa consciência depois que a gente vai estudar e vai entender, né, que o brinquedo ele só é um brinquedo a partir do momento que ele é brincado, ele é explorado, né? Então, mas mesmo assim, eu sempre tive essa vivência do brincar. Eu sou caçula, tenho mais dois irmãos, uma diferença muito grande do meu irmão mais velho, de 9, 10 anos, que eu não tive tanto contato assim com ele na minha infância, né? Eu vivia no fantástico mundo de Bob. Eu brincava com meus amigos imaginários até algum tempo, né? E se eu falar, os psicólogos vão brigar comigo, que eu ainda tenho meu amigo imaginário aqui ainda dentro de mim, né? E aí eu fui estudando, eu fui trabalhando com isso, fui atleta, eu jogava voleibol na adolescência, era federado, na época eu fui vice-campeão estadual, em 89, 90, né? Então eu tinha essa visão de jogos, de brincadeira, de esporte, estava muito embutido na minha vida, né? Na escola também praticava jogo. E aí eu entrei na educação física. Aí depois que eu fiz a educação física, na verdade, quando eu entrei na educação física, eu fiz junto turismo. Passei nas duas Uhum. faculdades. Só que aí, meu, deu uma semana, sabe, 17 anos, você acha que você vai abraçar o mundo. Eu vou fazer É. nada. Deu uma semana, 2 semanas, eu tranquei o turismo, porque a educação física ainda era mais próxima da minha casa, era, eu acho que uma paixão maior ainda, e fui fazer depois de formado, fiz a especialização e depois eu voltei a estudar o turismo, né? E aí a gente tem essa visão do professor de lidar com o aluno, né? Eu tinha 18 anos, eu dava aula, eu comecei a dar aula com 18 anos, entrei com 17 na faculdade, 18 anos eu já dava aula. E meus alunos eram do nono ano na época, né? Oitava Tipo, série, né? quase Que a é o mesma nono idade. ano. Tá ali, tá ali. Então acho que foi uma pegada muito louca, uma paixão ali de uma sintonia muito grande com a minha profissão, com o respeito dos alunos e tudo mais. E aí eu comecei a também, dentro da educação física, a trabalhar com a recreação e eu fui aprendendo a lidar mais com essa visão aí do jogar, do brincar, né? Aí quando eu pensei, o que eu ia responder, cara, o que é um ser brincante, como é essa relação, eu até lembrei de uma passagem de um livro que eu quando eu comecei a estudar educação física, a estudar um pouco do turismo, a querer saber o que eu queria da minha vida, é... Tem uma passagem de um livro chamado Walt Disney. Vou até mostrar, cara. É esse daqui, ó. Walt Disney, Prazer em Conhecer, da Gina Nader, né? Inclusive, também não sei, vou te contar uma coisa que eu não sei se você sabe, tá? O nome do meu irmão é Disney, tá certo? Ah, não sabia não. Tá vendo? Eu tenho um irmão chamado Disney. Disney, Volney, ó, tudo. E meu pai Tudo, Sidney, tudo. então vamos ficar nos três. Aí, Já é brincante no nome, né? já é brincante no nome, já tem uma. Já, falei, a base, a família está sempre ali ligado, né? E aí tem uma fala desse livro que foi um sonho que o Walt Disney teve, que na verdade ela é ficção, essa frase, né? Mas ela foi feita até em comemoração do lançamento da Epcot, em 82. Foi feito um documentário e foi feito esse sonho entre o Walt Disney e o Mark Twain. Mark Twain é como se fosse o Monteiro Lobato Sim. dos Estados Unidos, né? O nosso Monteiro Lobato. E ele fala assim no livro, né? O Walt Disney pergunta assim, fala para ele: meu pai sempre diz que temos que ser práticos, objetivos para vencer na vida. E aí o Mark Twain ele responde: isso ficção, dentro do sonho, né? Pois meu conselho é que temos que ser criança o maior tempo possível. E se soubermos dar o jeito certo, talvez não precisemos crescer nunca. Eu nunca cresci e nunca me arrependi. Isso mantém os sonhos vivos. Entende o que eu digo? Mas, meu amigo, não é tão fácil assim. Esta é a parte mais difícil. As pessoas não se sentem à vontade perto dos sonhadores. Procuram nos desanimar. Não deixe que os pessimistas e os faladores desanimem você. Esta é a parte mais difícil. Aí o Disney agradece. Obrigado, muito obrigado. E aí o Mark Twain termina a fala dele falando assim: não agradeça. Nós, crianças, temos que ser unidas. Que Então, legal. forte, né? Muito. Ó.
Arrepia, cara. Porra. E é uma passagem que E eu assim, gosto e o muito. momento que nós estamos vivendo agora é bem propício para isso, né? Bem propício para Total, imaginar isso, pensar isso. A gente está tanto desesperado. total. E às vezes você tem criança em casa e a solução, às vezes a gente fica pensando, imaginando coisas e a solução das crianças é tão mais simples e mais eficaz e a gente fica merambolando nas coisas. Exatamente, cara. Você falou uma coisa muito legal, que a gente está muito sensível agora, né? Hoje, oh, feliz dia do amigo, cara. Ô, pra nós, né, Para cara? Amigo, todos. estou aqui, tava até assistindo Toy Story hoje pra. Exatamente. E hoje dando aula, trabalhando com a molecada, com as crianças, com os adolescentes, a gente falando sobre amizade. Nossa, cada depoimento lindo que a gente recebe, né? E essa troca, né? A criança tem que estar unida. E eu acho que essa minha. Atrelando a sua pergunta, o que é o profissional e o que é o pai brincante, eu acho que tá assim, a gente tem uma aproximação muito forte, uma conexão muito Uhum. forte com esse universo infantil. A síndrome, por exemplo, do Peter Pan, né? É, De não querer crescer nunca, mas a gente cresce, a gente tem responsabilidade, a gente amadurece. Mas o Peter Pan ainda está presente na acaba, nossa vida, não tem como. acaba perdendo indiretamente, né? Na semana passada estava entrevistando o Bocão e aí ele falou para mim, ele falou assim, a gente precisa brincar mais com os nossos filhos, né? Porque nós recreadores, a gente brinca, faz recreação com um monte de crianças que a gente nem conhece. Quando chega em casa, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem é, vontade mesmo, né? Não tem mais energia para brincar com os filhos. Então, essa relação, eu acho importante, assim. É claro, somos falhos e a minha filha deve estar até aqui assistindo. Não é sempre que a gente consegue brincar, tá sempre feliz. A minha filha, essa semana, ela me mandou um vídeo falando do pai, né? Ai, que você é legal, você é chato, mas você é legal. Eu falei assim, porque eu sou seu pai. Às vezes a gente tem que ser chato mesmo, mas essa história, essa ligação e esse equilíbrio, né, de trazer um pouco para dentro de casa o que a gente sabe e faz bem fora é importante, né? Você faz muito bem isso, pelo menos o que eu vejo, você, tanto que as meninas aí arrasam também, já estão no clima, né? Elas vão no embalo, né, cara? A gente não força nada É, dentro da educação. Elas abraçam a ideia, a gente joga. Elas a pescam e vão semente. embora, cara. Tem um Só momento joga a delas. sementinha, né? Joga sementinha, exatamente. Exatamente. E passando um pouco para esse momento que nós estamos, né? Do brincar, da brincadeira, e do brincar não, desculpa, da quarentena, isolamento social, as pessoas mais dentro de casa. Eu sei que você já deve, nessa quarentena, você já deve ter respondido isso muitas vezes, né? Sobre o brincar em casa. Mas eu queria que você falasse da questão social que esse brincar impacta. Você, como um profissional e uma pessoa que tem a brincadeira na veia, né? O que o pai pode aprender com os filhos até quando senta no chão da sala para brincar com eles de alguma coisa? É. Eu acho, meio que realmente o brincar, a gente que estuda isso, a gente vem de grupos que trabalham essa linha de pensamento, esse raciocínio, a gente entende que ele realmente é uma necessidade humana da criança quando nasce, até o dia de morte, porque o idoso também brinca, né? Então ele já vem sendo falado, já vem sendo explorado nas escolas, teoricamente, que é o lugar, a educação formal que é mais presente para o brincar, de um tempo para cá muito forte, né? Mas é o que você bem falou, as famílias ainda não se adequaram a esse momento, a essa importância do brincar. Ao ver que quando a criança está brincando, quando seu filho está brincando, ele exprime seus sentimentos de agonia, angústia, tristeza, de raiva, até patologias psíquicas dentro da brincadeira. Então, acho que essas dificuldades que estão acontecendo sociais, elas vieram para reforçar a ideia do brincar em si, né? E fazer com que as famílias elas tenham uma percepção diferente. Aquele pai ainda que fica isolado do filho, eu acho que em algum momento dessas cinquentenas, sestentenas, já nem sei centenas, nem sei mais o que fala das centenas aí Tem das mais nem o quarentenas, número. eu acho que em algum é, eu acho que em algum momento
houve essa interação. Houve. Então, falando do universo infantil, né? A criança vai guardar isso para o futuro. A Uhum. criança talvez vai se espelhar. Quando tudo voltar, ela vai lembrar sempre dos últimos dias. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso. Ela não fez, não vai lembrar daquilo que aconteceu em março, em abril. Mas essas experiências, essas trocas que o pai, que a mãe, que o avô, que a avó faz com ela nesse período, vai ter um significado muito grande na formação dela, né? E o pai, a família em si que brinca, acaba tendo muito mais conexão Com é, certeza. de relacionamento interpessoal. Então você entende também as agonias, de repente, do adulto, a criança também entende isso, né? Ela começa a perceber também que o pai, às vezes, trabalha direto, às vezes não tem que trabalhar e não fica, né? Tem Mas eu outras acho que veio, ocupações, veio né? mostrar realmente que a criança precisa isso, que a criança precisa desse período de brincar, de estar ali, os dois, né? E isso acaba se tornando um momento também de família, né? Um momento de. É claro, assim, que nem você falou, nós estamos. As pessoas tendem a fazer uma comparação que eu acho bem errônea, assim, e bem precipitada, quando a gente fica fazendo comparações de épocas. Ah, mas na minha época não era desse jeito. Ah, eu me pego fazendo isso também às vezes com a Gabriela. Mas a Sim. gente tá errado a gente comparar isso, porque são pessoas diferentes, são sociedades diferentes. A gente não, aquele momento de, aquela coisa de, ah, mas meu pai não brincava comigo, por que que eu tenho que brincar com meu filho? Muitas coisas, eu costumo dizer que a escola está até substituindo muitas coisas, está tendo que assumir alguns papéis que era da rua, né? Alguma, principalmente não só em repertórios de brincadeiras, assim, muitas coisas. Eu na escola tenho que ensinar as crianças a pular corda que não sabe pular corda, a jogar pique-bandeirinha que não sabe jogar pique-bandeirinha, coisas que a gente fazia na rua. Na Mas rua. eu digo de coisas, de aspectos emocionais, afetivos, né? Que a rua, o brincar na rua tinha e hoje não tem mais. E essa relação com a família, os pais principalmente, eu vou dar um exemplo do que acontecia comigo na minha casa. Eu e meu pai jogava cartas. E meu pai não deixava eu ganhar nunca. Eu tinha que, para ganhar dele, eu tinha que ganhar mesmo. E às vezes eu reclamava, chorava, e eu chorava, ia para a cama, dormia, no dia seguinte a gente estava jogando de novo. Então são coisas que você pensa que não, agora que nem você falou, né? Quando você vai estudar, quando você vai pesquisar, quando você vai começar a entender um pouco mais o que o jogo, o que a brincadeira faz, né? Principalmente o que as emoções e sensações que ela provoca, aí você vai começar a refletir, pô, tá vendo? Pode ser diferente, né? Pode Essa ser relação. diferente. Volney, Exatamente. Oi, é, em casa, de brincante, tudo vira brincadeira? não. Nem pode, cara, nem pode. O pai é uma coisa, o pai brincante é outra, né? Eu também falei e repito praticamente nisso. No começo, minhas filhas queriam, pai, para acaba logo essa quarentena, volta a trabalhar. Não dá, porque a gente também estava numa pegada louca de cada dia a gente tá inventando alguma coisa assim. Mas não dá. Cada momento a gente tem que ter esse discernimento do que é o brincar, o que é a coisa séria, e o do que é a diversão, e o que é o brincar, que a gente até pode falar ludicamente alguma coisa séria, de uma maneira assim, esporádico, mas tem que ter o fundo educacional, educativo dentro de casa. É, é interessante mesmo, né? A gente pensar assim, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, pô, você é palhaço, cara, você faz os outros darem risada, não é possível que você fica triste, né? Você trabalha com brincadeira, não é possível que você. Não, a gente também fica bravo, a gente também fica triste, a gente também chora, a gente também briga quando tem que brigar. As pessoas tendem a pensar que o ser brincante, né, é a mesma visão que as pessoas têm do palhaço, do clown, né? O É, palhaço é palhaço, ele é feliz para sempre. não é bem assim, né, cara? A gente tá. São os papéis, as identidades que a gente tem que exercer, é claro. Exatamente.
E o contrário também, né? Eu não posso é, é, ser um brincante lá fora e chegar aqui e ser um rabugento. Exato, exato. O Essas inversões equilíbrio de é a papel. fase. Exato. Eu acho que eu consigo dosar isso bem, né? Meus alunos, eles falam bem isso, né? Eu trabalho com várias faixas etárias, até terceira idade, faculdade, pequenininhos, tudo tal. E eles conseguem perceber, muitas... Eu tenho essa diferenciação. Dentro de casa, realmente, eu tenho que exercer um papel diferente do que eu exerço dentro da escola, né? Ser mais rígido, rigoroso do que na escola, por exemplo, em qualquer nível de graduação. Mas eu procuro levar essa ludicidade para minhas práticas docentes, né? Eu procuro, através de uma coisa séria, fazer algo que seja importante, algo que seja que atinja o conhecimento do meu aluno de uma maneira mais assim, mais livre, mais clown, Uhum. né? Mais tranquilo, porque cara, Chiminha, a gente tá aqui, a nossa vida é um sopro, cara. Se a gente É, piscar, a gente já foi e a gente tem que vivenciar esses momentos assim de passar para as pessoas essa mentalidade, essa mentalidade de que realmente a gente precisa estar assim, cara, promover. Apesar de que também tem dias, eu até escutei isso ontem, tem dias que a gente fica triste, fica agoniado, a gente fica incomodado, mas e aí ontem uma amiga minha, amigona minha, mandou uma mensagem assim: Vonei, você não pode ficar triste, porque você é um cara do bem e que faz a alegria das pessoas, então você tem que estar forte para fazer esse bem, porque as pessoas as, estão precisando receber isso. Então pronto, puf, puf, puf. Acabou. porra, Show tomou um de tristeza. direita e um de esquerda. Eu confesso que em alguns momentos eu balanço ainda. Às vezes você tá naqueles dias, né, meio cansado, aí quando você chega, as pessoas já, ih, o que que você tem, Xambinho? O que que aconteceu? Tá tudo bem? Aí as pessoas ficam até, às vezes, até meio preocupadas, né, achando que tá acontecendo alguma coisa contigo. Mas é porque a gente que carrega, sei lá, não é nem fardo, né, mas a gente que carrega essa imagem, é difícil mesmo para as pessoas terem tipo, separar um pouco, né, a vida da pessoa brincante e Somos do transparentes, né, cara? E as é, pessoas têm esse feeling, têm essa percepção muito fácil, porque a gente, além de lidar com pessoas, a gente lida com o sentimento das pessoas, né? Então uhum, é difícil também a gente é administrar difícil, isso. Não pensa que com não, certeza. cara. Não, é Não pensa difícil que não. também. Aqui dentro, ó, o negócio fica desse jeito assim, né? A cabeça fica doida. Não sou É, good vibes totalmente, não, time. Vamos também lá. não sou muito pelo contrário. É, Muito pelo contrário. É, a Nil falou quando a gente estava falando de brincadeiras na rua, a sociedade mudou muito mesmo, né? São os prédios, as casas que invadiram os espaços, a segurança que já não é mais a mesma, os próprios pais que não tem como ficar com. Mesmo minha mãe e meu pai não ficavam me acompanhando em casa, mas eles estavam lá, acontecia alguma coisa, eles estavam em casa. Então tem muita coisa que faz com que a gente saia um pouco da rua, do brincar na rua. Por isso que eu bato na tecla sempre da importância da brincadeira dentro de casa também. De você, não só na escola, a criança, o adolescente, o adulto, não ter só um momento de brincar na escola, mas ter um momento de brincar também dentro de casa. Para que tenha uma outra referência de brincar, como você falou. Há muitos momentos a gente consegue identificar várias coisas, várias situações, tanto situações emocionais, até situações psíquicas de pessoas brincando. Então, há mais um motivo e mais uma, uma interrogaçãozinha ali da importância de você também fazer essa brincadeira dentro de casa. exato. Ronei, Manda. você brinca. Você brinca na escola, você brinca nas viagens pedagógicas, nos seus turismos, Sei! Sei! você brinca no ensino superior, Sim! você brinca Nas na, lives? na- nas Sim! lives, você brinca quando tá falando coisa séria lá no laboratório do brincar, você brinca. Então, é,
Cara, qual é o segredo para conseguir é, encontrar sempre, aconteça o que acontecer, encontrar sempre a ludicidade até onde as pessoas não conseguem enxergar o lúdico? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem que ter autenticidade, cara. A gente já tem essa veia assim, vamos supor, foi adquirida, né? Foi construída, foi lapidada, essa veia lúdica, não cômica, porque eu não me acho engraçado, jamais, jamais. Não é esse viés. Mas eu acho que essa missão que a gente está aqui é de realmente promover um pouco de entrosamento, alegria, diversão, né? Um outro amigo meu também tem uma frase que me marca muito, né? Na área de recreação. Aí eu também cheguei a perguntar para ele, falei, nossa, inclusive até meu compadre, né? Padrinho da minha filha. Falei, nossa, Vitor, como você consegue ser assim? Ele falou assim, nossa, Volney, se toda vez que alguém me chamasse de babaca, besta, bobo, eu fosse dar atenção, meu, eu realmente nunca mais ia trabalhar com isso. E é bem a Verdade. frase, cara, esses pessimistas que gostam de nos deturpar, de falar as neiras, cara, ouve, reverbera, deixa pra lá e toca o barco, meu, deixa o pessoal, bate aqui e volta, sabe? Eu acho que a gente não pode ter não pode se inferiorizar, né, Jambinha? A Uhum, gente com não pode certeza. se rebaixar. A gente tem que estar aqui, cara. O que eu acredito, nem tudo aquilo que eu falo são verdades, mas aquilo que eu acredito que faça o bem, a minha a prosa, minha filosofia, alguma coisa, que eu faço bem, então pronto, cara. Eu acho que a gente tem que proporcionar isso mesmo. Se você acredita nisso, segue teu caminho. Se tá certo ou não, deixa os outros julgarem, né? Sim, com Mas certeza. eu acho que fica muito disso. A gente tem que ser autêntico, tem que usar. É o que a gente comentou. Eu procuro ser eu dentro de casa, fora de casa, saindo ou não, e eu procuro estar sempre com as pessoas, né? Me chamam muito de arroz de festa, que eu sempre estou nos encontros. Cara, mas eu preciso de estar. Tem uma festinha, tá entrando. Tô entrando. Eu vou em encontro de alunos, ex-alunos, de Ah, eu gosto amigos. também. Eu Cara, gosto. o marketing fala isso, você tem que ser visto. A partir do momento que você está Quem não sendo é visto, visto, cara, quem não é ó, visto não é lembrado. quem não é visto Já não é diria. lembrado. Então, pronto, eu vou se. E outra coisa legal nessa pandemia, Chami, é que muitos Zooms estão acontecendo e Zooms de gente que realmente, do arco da velha, que você não via há É, tanto tempo e que não iria ver, graças a, vamos falar assim, coisas boas que a quarentena nos permite, né? A gente está encontrando verdade. isso. Com certeza. Com certeza. Estamos resgatando pessoas que eu. Nossa, é verdade mesmo. Conversando. Chambinho, quando é Até que eu aqui. podia falar com você aqui, ó? Se não tivesse a Porra, é. quarentena, não ia acontecer isso. Exatamente. É um monte de coisa que a gente está produzindo aí, fazendo, né? É aquela coisa. É ruim, é um momento difícil, mas eu também costumo sempre tentar. É claro, me preocupo, fico atento às situações, mas eu tento sempre buscar a parte boa do que tá ruim, entendeu? Exato. Porque sempre tem alguma coisa boa que pode acontecer ou que pode ser feito do que tá ruim. Legal. É Ah, unindo. difícil, é difícil, não é fácil. Quem disse que é fácil? Não é Viver não é fácil. fácil. Nós estamos, como você falou, a vida é um sopro, né? É um E sopro. viver não é fácil. Quando você percebe, já acabou. Já foi. Então, às vezes, é lógico. Muitos momentos dá tristeza, bate deprê, dá as bads. A gente que tem vidas muito diferentes, né? Eu treino jiu-jitsu também, às vezes você está numa competição. Quantas vezes estava prontinho para competir, pum, machuca. Oh, meu Deus do céu, que desgraça, meu Deus do céu. E agora? Não é isso que Deus quer para mim, é você ficar chamando Deus e não sei o quê, até. Mas é isso mesmo, tentar buscar sempre uma coisa boa, sempre. E assim, mesmo você, agora a próxima pergunta, já engatando na próxima pergunta. O que esse ser brincante, o que a brincadeira, né, o que a ludicidade mudou a vida do Volney como pessoa? Muita coisa, cara. Muita coisa. Eu era tímido,
Ainda sou, vai, vamos chamar assim. Eu era uma Nossa. pessoa muito fechada, né? Eu posso dizer até que eu sempre tive muitos amigos assim, mas não existiam amigos verdadeiros, não era uma. A minha infância era baseada na minha família, eu e meus primos, né? Não tinha um amigo para ir para casa. Eu fui dormir fora de casa depois de adolescente. Eu nunca tive essas possibilidades de fazer isso, né? E aí eu acho que depois que a gente lida com isso, a gente entende melhor esse lado descontraído, vamos falar assim, né? Acho que um dos sinônimos que a gente pode falar da brincadeira é o espontâneo, é a descontração. Eu acho que mudou muito a minha vida assim, cara. Eu me tornei uma pessoa realmente mais reflexiva, ponderada, sempre no brincar eu acredito num objetivo. A gente nunca brinca por brincar. Em qualquer segmento que você faça, dentro do guiamento, dentro da escola, em qualquer lugar, você sempre tem um objetivo. Um simples pega-pega, por exemplo, você tem que trabalhar a ideia de algum objetivo que você queira atingir. Né? Então, acho que mudou muito esse meu lado brincante na minha vida. Né? Até pergunto para minha esposa, e ela fala assim: Nossa, o que você me viu em mim? Narigudo, corcunda, baixinho, feio pra caramba. E ela fala assim: É que você é palhaço. A primeira vez, eu nunca esqueci, é que você é palhaço. Eu falei: Opa, Oh, então meu Deus do vamos céu. lá, né? Vamos aí, né? E eu acho que é isso, Eu cara. falo, Feio eu eu falo sou. aqui, eu falo pra minha esposa também, ó, tirando a minha beleza e o meu dinheiro, o que mais você viu em mim? Então, tá vendo, né? Feio eu sou. Então pronto, a gente tá rodeado. A gente faz o bem, a gente fica rodeado de pessoas do bem. Então acho Exato. que isso ajuda. E ajuda, a gente usa muito, né, deixa eu ver essa palavra inspiração, né? Uhum. A gente falando nos nossos grupos. E eu acho que inspira, a gente acaba inspirando muita gente das nossas práticas, Com dos nossos certeza. ensinamentos. Às vezes a gente nem imagina as surpresas. Isso é uma. Várias surpresas eu já tive com relação a isso, sabe? De pessoas que eu nem imaginava que me seguiam ou escutavam o que eu digo, alguma coisa do tipo. E aí a oportunidade às vezes surge e a pessoa fala: Pô, cara, obrigado por aquilo que você fez ou aquilo que você falou. Lembra aquele dia que você fez isso? Então, pô, me ajudou muito. Às vezes a gente ajuda e apoia as pessoas, né? Incentiva as pessoas, como você falou, sem nem perceber. E as coisas, principalmente falando o lado pai e o lado professor, as broncas, elas ficam mais leves quando elas são broncas lúdicas ou você não mistura as coisas? Não, eu acho que, voltando para a questão do pai, né? Acho que já identificaram quando eu estou falando alto, quando eu estou falando sério. Acho que caras e bocas, né? Os Aham. jeitos, a interpretação, a entonação que você fala. Eu acho que até o aluno que é teu aluno desde pequenininho que te Uhum. acompanha, ele já entende até onde você vai. Eu acho que ele já capta essa informação, né? Os Já, meus alunos falam assim, ih, o tio Xabi tá bravo. já tá bravo, exatamente. Como a gente tá bravo também, a gente precisa também estar essa brava para eles saberem que a gente não é, como eu falei, É, cem por que não é cento. só, não é só o corpinho bonito, não, tem também outras Não, coisas. cara, não, tem seriedade, pô. Quantos anos a gente trabalhando com educação, né? Não adianta. Então a gente sabe, acho que as pessoas realmente já sabem fazer essa diferenciação. Para mim muda muito. Quando eu tô bravo, minha postura muda, minha voz muda, minha entonação muda. É, as pálpebras chegam até a tremer. É, aqui em casa, como pai, a Gabriela já conhece só pela cara. É, Aí, tá vendo? As pessoas, elas são lúdicas com você também, ó. Estamos falando que você é o cosplay do Belmar. Tem até Belmar, é a bandeira do camaleão que tem ali atrás ou não? É a impressão minha? exatamente, a bandeira. Então, É, aqui, ó, eu tô na minha brinquedoteca, que é um espaço que eu criei para fazer de ludicidade, cara. Era uma coisa minha. Eu queria uma casa que tivesse um espaço, uma que sala legal. grande para poder fazer. Aí achei um quartinho pronto. Aí que Agora, mas eu vou não, mostrar continua. outra coisa que é legal. Tem lá o Peter Pan que eu falo que é referência, tem aqui também ele, né? Ah, Desenhado. que legal. O outro aqui, ó, outra paixão minha, esse Mickey Feiticeiro. E uma das melhores tá aqui, né? Vai, Corinthians! Ah, vai Corinthians, velho.
Vai, Corinthians, tem que estar. Sempre tem Aí é a alguma minha coisa, identidade, é meu espaço. sempre tem alguma coisa para dar uma atrapalhada, né? Corinthians. Exatamente. Mandei. Agora a pergunta para você, uma coisa que eu fiz muitas vezes, ainda faço. Malu e Aninha são cobaias? Você testa coisas nela para depois ir para a escola, ir para as atividades ou não? Eu É, já vou falar eu. Eu, a Gabriela, às vezes ela até sofria. Por quê? Porque ela também é minha aluna na escola, na maioria das vezes. Então, muitas vezes, a brincadeira que eu ia fazer com ela na escola, ela já conhecia, porque eu já tinha testado nela. aham. Ó, elas também foram minhas alunas esse ano, não mais. Elas foram minhas alunas desde pequenininha, tá? Sim, elas são cobaias, elas são teste de amostragem, elas são os laboratórios nossos. Só que agora, elas já, além de serem, de eu testar e fazer, elas me ajudam a produzir. E elas já estão numa outra pegada de que, ó, eu preciso disso. E, cara, é, não adianta falar dos filhos, né? Que aí É, é outra pegada. Meu, é, mas o- elas fazem coisa que eu não faria tão bem assim. Então pronto. estamos na mesma pegada. A Gabriela às vezes fala, papai, não tá legal isso aí não. Então, Assim não tá bom, papai. aí, ó, Aí, mundo tecnológico é com ela, né? Hoje em dia eu pego várias dicas com a minha filha do que tá acontecendo aí, do que a galera tá assistindo, né? Do que fazer com ela. Os papéis, é que nem você falou. Em alguns momentos os papéis estão se invertendo nesse momento. sim. Bom, exemplo mais claro foi agora. Filha, que bandana eu ponho? Ela que me ajuda a falar assim, põe. Aí eu coloquei marrom. Aí eu falei, puta, marrom eu coloquei. Mas filha, olha como tá. É, pai, não ficou legal, mas tá bonitinho. Ah, põe vermelho, então pronto, bota vermelha. Não adianta. Ó, a Ada falou assim, trabalho infantil. Deixa eu te falar uma coisa, elas não, a Gabriela pelo menos adora esse trabalho infantil, porque muita coisa é testada nela e a gente fazia, eu fazia muita coisa com ela antes. Antes de fazer qualquer coisa, de ir para qualquer lugar, eu fazia com ela. E hoje é que nem você falou, né? E eu também aqui, os papéis estão se invertendo. Na verdade, nossos filhos vão crescendo, né? Quantos anos tem as suas? 10 e 12. Na minha tá no meio ali, a minha tem 11, então tá começando a ter as suas críticas, né? A sua forma até eu mesmo, às vezes eu tô agora não mais, né? Porque ela tá ficando, a avó veio morar aqui para não ficar sozinha, ela teve que ficar lá e não pode ficar indo e voltando. Mas nas aulas online eu gravava alguma coisa, trazia ela, mostrava para ela, falava: "E aí, filho, o que você tá achando? Você tá entendendo o que eu tô falando?" Não, papai, tá legal, dá para entender. Aí teve uma gravação que eu fiz, ela falou assim: "Papai, eu não entendi foi nada do que você falou." Eu falei: "Ixi, então É, tem alguma coisa errada, vamos gravar de novo." Então são coisas que é, a gente tem que aproveitar que tem dentro de casa e também não deixa de ser um momento nosso, né? Um momento sim, nosso com os nossos filhos. Um momento de exatamente, interação. cara. Muito, muito. Sempre. Pedir para elas gravarem as nossas aulas, fazer todos esses momentos, cara, que hoje você não precisa mais. Meu, faça para mim, por favor. É verdade. São testadas. É, dicas para quem. Eu sou uma pessoa, sou. Aqui já passaram alguns alunos seus, né? Alguns alunos meus também. Sou uma pessoa que penso em trabalhar, sei lá, com pedagogia, educação física, qualquer coisa. E quero trabalhar, e acho que eu posso trabalhar, ou acho que a brincadeira e o jogo seria um bom caminho. Por onde começar? Vamos lá. Primeiro, gostar de gente. Gostar de ser humano. Gostar de estar com as pessoas. É o que eu falo, às vezes você não precisa se relacionar bem. Eu tive uma dificuldade, eu não me relacionava tão bem assim. Né? O Nil que está aqui, que está fazendo vários comentários, foi um parceirão, brotherzaço meu.
Ele estudou com a gente comigo na faculdade, ele foi meu professor de vôlei na época, no Clube Tietê, que não existe mais aqui. E tá vendo? Coisas que a quarentena nos permite. Hoje a gente tá no virtual, se conectando, falando, e, meu, sou super grato a Demais. ele. Então, essas coisas, e ele sabe como eu era, muito fechado, introspectivo. Então, acho que a partir do momento em que você lida com essas facilidades de gostar daquilo que você faz, já é 89% caminho andado. É estudar, é ir atrás, é seguir a gente, por exemplo, que a gente sempre tem novidades, seguir essa galera boa que está aí na atividade, que está preocupado e, como você falou, compartilhar sabedorias no comecinho, não é querer, porque realmente tem muita gente que se acha ainda os feras, os bambambãs, os competitivos que guardam para si, é explorar aquilo que você sabe, né? Você tem uma brincadeira nova, meu, por que eu vou guardar uma brincadeira para dar um curso, dar uma aula, se eu posso passar e qual é a oportunidade, a chance que eu vou ter que fazer para recriar uma outra daquilo que se eu já Exatamente. criei, já não existe mais, né? Então, realmente não é desanimar. Eu acho que é gostar de pessoas e acredito ainda que cada ser humano devia de trabalhar com essa área da recreação em si, né? Não da educação física, pedagogia, recreação. Lidar com a criatividade, com o transformar do nada, não tem, eu tenho um evento, ele tem que acontecer, e agora, o que eu vou fazer? Meu, é resgatar as suas experiências vividas e Com aplicar. certeza. Com certeza. Falou bem demais. Eu acho que é isso também. E a pessoa precisa, eu só complemento, a pessoa precisa entender que por trás de um ser brincante tem um ser. E esse ser também precisa ser estudado, ele precisa ser entendido e compreendido. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, às vezes, principalmente a gente que trabalha, eu vim da recreação, passei muitos anos na recreação, aí fui para a educação física escolar. Então, a minha base das minhas aulas de educação física escolar são atividades recreativas, é o jogo, é a brincadeira. Então, o repertório é muito grande, como você falou, e a gente, é, essa fase, esse momento de pandemia, me fez desapegar um pouco dessa coisa também de querer ficar guardando coisas. Tem um canal lá do YouTube do Tio Xambinho que toda semana eu coloco uma dica de aula para a galera. E é que nem você falou, já fez. As aulas vou, testo, acho legal, boto para a galera também conhecer. Às vezes dá certo para você, às vezes dá certo para o outro, às vezes não dá certo também. Eu Sim, acho que essa troca é essencial de pessoas, conversar com pessoas, ajudar pessoas, e estudar, né? Como você falou, hoje em dia, quando eu comecei já tinha um pouquinho mais, mas quando você começou era menos ainda, né? De referências. Hoje tem muita referência, tem muita coisa aí, tem muita produção para a gente estudar, ler. É bem legal. Essa parte de você se preparar, né, para brincar com as pessoas, na verdade. você tem que ter uma autoformação permanente, né, Xambinho? Se você vai falar Uhum. com criança, meu, você tem que ver Jovens Titãs, você tem que ver Peppa Pig, você tem que ver, ai, sei lá, tem que ver. Vai falar com os adolescentes, tem que escutar Now United, que é United muito tem. legal. Você tem que ver BTS, você vai Ah, trabalhar com o seu público, você tem que ó aqui o lidar na nesse. United aqui, ó. Ah, então, pronto, Parede pronto. da Gabriela é na United só. Tem foto de Aqui, todos os na United aqui, mas não tem foto minha, você acredita? eu acredito, eu sei como é que é. Opa! O Biá sabe o nome do RG inteiro do deles, não sabe o nosso. É bem por aí mesmo. Ó, vou te fazer um outro É, desafio. Já que você gostou de desafio, você gosta? A gente precisa fazer ah, um intercâmbio entre os filhos. pô, aí é legal, hein? Vamos Massa, pensar. vamos amadurecer essa ideia. A Gabriela vai adorar. Ela, que ela ali Pronto. gosta de uma câmera que não é ela. Pronto, fechou. Volney, está indo para a reta final, a gente estamos aí faltando 9 minutinhos para a gente encerrar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a última pergunta, aí a gente faz as nossas considerações, certo? A Mano. minha última pergunta,
na verdade, não é nenhuma pergunta, né? É mais para que você deixe para as pessoas, né, para o nosso, a galera que está assistindo e a galera que vai assistir depois. É, Fala aí, o que, telespectadores. queridos telespectadores, o que uma pessoa precisa ter para ser uma pessoa brincante? Você já falou que é ela que das características para ele, né? Mas o que que ele precisa ter nele, assim, ó, dentro, lá dentro dele? O que ele precisa Vamos ter? lá. Outra coisa que eu acredito muito, substituir a palavra tempo pela palavra vida. Tem que ter vida, tem que ter alma. Curto, direto. Sensacional, é isso. Porque você falou da coisa, eu costumo dizer para as pessoas que quando você fala de tempo, né? Quando eu me dedico a fazer alguma coisa para o outro, eu tô ajudando duas vezes, né? Tô me ajudando e tô ajudando as pessoas. E essa palavra vida, viver isso, né? Sentir isso, é, é deixar com que aquela situação, qualquer coisa que esteja acontecendo com você fique de lado e dentro de você você fala, não, agora é o momento disso, é o momento eu costumo dizer assim, ó, na hora de brincar com os meus alunos, eu tento ao máximo esquecer tudo que está acontecendo lá fora e aqui eu vou fazer a minha aula e foco aqui. Qual é a sua prioridade, Xambinho? Agora, a minha prioridade agora é fazer a live com o Volney. Quando acabar a live aqui, minha esposa já está ali tomando um vinho gelado, a gente vai tomar um vinhozinho, a prioridade vai ser outra. As pessoas precisam entender essa palavra que você falou, essa coisa de vida, é impactante mesmo, é muito pesado. É uma palavra que às vezes a gente não pensa, mas tem um significado enorme, não só para a gente, mas para as outras pessoas. Achei É, sensacional o curto e grosso. curto e grosso. Simples assim, cara. É oportunizar formas de diversão, cara. É, aqui tem alguém falando aqui? Valeu, valeu, obrigado aí, o Nil aí valendo. Obrigado pela participação, Nil. Então, Vonei, vou deixar um espacinho para você fazer seus agradecimentos. Eu quero agradecer você por aceitar esse convite, essa doideira. É, foi muito legal a conversa. Olhar o brilho dos seus olhos quando você fala do brincar, é assim, não tem como não se motivar com isso. Ver a leveza das palavras e a doçura como você fala, como você leva, não só fala, né? Porque falar até papagaio fala, mas como as pessoas, a leveza que você faz da vida, fa- a vida, desculpa, a leveza que você leva à vida. Então, cara, muito obrigado por aceitar esse convite. As pessoas que estão seguindo o Volney, a gente vai seguir aqui com o desafio. Tem mais 8 pessoas ainda. Na quarta-feira, os terceiros entrevistados são dois amigaços que eu tenho que hoje trabalham com teatro infantil e juntos, eu até coloquei aqui, cara, eles são para você aí, ó, sua filha tem TikTok? Oh, e não, até eu tenho Então, agora. eles juntos têm 25 milhões de curtidas no TikTok. Então, eles são duas pessoas incríveis, pessoas que eu gosto muito. Como eu falei para você, a intenção é trazer pessoas que foram importantes na minha trajetória, indireta ou diretamente nessa trajetória, e trazer para que elas falem um pouquinho, deem um pouquinho do depoimento delas e, quem sabe, ajudar outras pessoas. Então, obrigado por aceitar esse convite e fica o convite para a galera que na quarta-feira, 11 horas da manhã, estarei aqui com Rafael Pequeno e a Vanessa Bonanti Bu, batendo um papo sobre teatro infantil, sobre entretenimento infantil, na verdade, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre teatro infantil e também vamos falar um pouquinho sobre essa febre que é o TikTok. Ah, tan, tan, tana, Você tararara. viu o que a Gabriela fez comigo nesse final de semana, que ela me pegou? Ela fez, a gente foi dançar assim, aí, quem vai lavar a louça hoje? E aí o velho pastelzão ficou com a mão pra Se cima deu mal, e tá vendo? me dei mal.
Tomou uma rasteira da filha. Não pode acontecer, Xambim. Não pode isso Também acontecer. acho que não. Isso é um absurdo. Que eu vou dizer? O que eu vou dizer para os meus netos? Já pensou? Pois é, cara. Seus Mas, netos já cara, vão estar mais obrigado. evoluídos. Faça seus agradecimentos aí. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por nos trazer essas palavras que motivam e cativam as Ah, pessoas. bacana, Xambim. Eu acho que os agradecimentos, né? A gratidão é uma palavra que a gente usa quando realmente a gente tem significado para aquilo que aconteceu, né? Pô, você tem aí milhões de pessoas, e eu ter sido escolhido entre os 10, tá entre os top 10 da sua lista de ser um É... entrevistado, pô, cara, não tem assim a gratidão, não tem algo que expressa essa gentileza sua aí de ter me convidado, né? Muito obrigado, obrigado realmente a essas pessoas aí que hoje estavam aqui na live, que falaram, muitos amigos, muitos alunos, professores que trabalham comigo, assim, galera do Espírito Santo que eu tô vendo que está aqui também, ex-aluno. Então, gente, essas coisas que estão aqui porque viram que é o meu nome, que é o seu nome, sabe? Então, Sim, com pessoas que certeza. acreditam no nosso trabalho e estão aí mandando mensagem, mandando feliz dia do amigo. E aí, eu acho que é essa a importância. E você falou uma coisa, fazer as coisas mais leves. Vamos ficar mais leves. A gente está precisando, aprendeu, precisou vir uma loucura mundial para a gente ficar mais Ficar leve. mais leve. Então, ficar Exatamente. mais leve. Cara, muito obrigado. Pessoal, sigam aí o Volney nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, sempre tem coisa boa. O Volney tem um projeto, o Minuto Aula, que é muito legal. Acompanhem. Eu fiz É, outro, Xambinho. Posso falar? é, manda. Eu tenho o projeto Minuto Aula, que são brincadeiras rapidinhas, assim, que a gente fala em um minuto e explica, não tem muito segredo, muita elaboração. E agora eu criei um que eu já fiz esse fim de semana, amanhã eu vou fazer outro, que se chama Vamos Brincar de Quê? Então eu estou no meu Ah, espaço, que de brinquedos, eu estou pegando cada dia, eu vou pegar cada dia um brinquedo e vou explicar aquele brinquedo, independente do que seja, como é. E vou explicar como se joga. Então que é legal. outra ideia maluca que veio de acordo com as quarentenas. Vamos para cima, E vamos embora. quem agradece é quem assiste, amigão. Você pode ter certeza disso. Ah, Quem outra. agradece. Minha mãe está assistindo. Olha que loucura, Pô, cara. cara, que legal, velho. Meu, Isso aí é olha, sensacional. ela Isso é aprendeu a mexer sensacional. no internet, no Instagram, agora. Então são coisas que para ela é uma Sensacional. brincadeira, é uma terapia, Com né? Então eu certeza. acho que isso é muito bacana, cara. A gente faz. Ai, falar de mãe não adianta. Não adianta que eu também não vou nem começar a falar da minha, que senão. Alnei, obrigado, cara. Ó, beijo no seu coração. Obrigado por aceitar esse convite. E vamos pra cima, cara. Vamos pras próximas. Ah, fica a galera aí. Lá na página Brincadeiras e Jogos ainda tem alguns exemplares do livro que nós estamos juntos nesse livro. Brincadeiras e Jogos, Novas Práticas. É, Para salas online. remotas. Online e para volta às aulas também tem. Então vai lá na página Brincadeiras e Jogos que tem coisa boa lá. Tivemos o prazer de estar juntos nessa empreitada aí. E fique com Deus, até a próxima. E galera, quarta-feira, 11 horas, estaremos aqui com o Rafa Pequeno e a Ava Bonandi para trocar uma ideia sobre entretenimento infantil. Valeu, meu amigo, fique com Deus. Valeu, pessoal, até mais. Obrigado, Valeu. Xabinho. Valeu. Tchau, tchau, Valeu. pessoal.